Olá, amades! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vocês lembram que eu havia dito que nós iríamos começar um novo conteúdo em literatura e esse conteúdo envolveria não só a própria literatura, mas uma outra área da língua portuguesa? Aí está. Vamos falar de literatura relacionada à gramática, ao português. Daí eu escolhi, para esse primeiro momento, a gente falar sobre Emília no país da gramática. Eu tenho certeza que vocês conhecem a gramática. Eu tenho certeza que vocês também conhecem Emília, mas ainda assim eu queria reforçar com vocês quem é a danada da Emília, o que é a gramática, como nós podemos estudá-la e por que essa relação da gramática com a literatura. Como nós podemos aprender essa danada da gramática dentro da nossa literatura. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês gostem. Espero que vocês entrem aí na onda da Emília. Fiquem à vontade, assim como ela, para fazer perguntas, para se colocarem, para interrogarem, para ser vocês mesmos nessa aula, tá bom? Você conhece a Emília? Tenho certeza que sim. Absoluta, né? Emília é uma das maiores personagens da literatura infantil brasileira. Eu a considero. Depois quero ouvir a opinião de vocês. Através de suas inquietações, questionamentos e birras, ela levava toda a turma do sítio a refletir sobre a vida adulta. Nós conhecemos Emília. Só não sei se vocês sabiam essa característica da Emília de reflexão sobre a vida adulta. Se vocês perceberem essa imagem aí ao lado, ela parece com uma pessoa de nossa turma, que eu não vou dizer agora quem é essa pessoa. Daqui a pouco eu posso revelá-la. Muitos estudiosos da literatura brasileira consideram a personagem um alter ego do seu autor Monteiro Lobato. Francisco, o que significa alter ego? Alter ego é a sua própria representação. Então, eu estou querendo dizer com isso que a Emília ela é a representação do seu próprio autor, o Monteiro Lobato. Ele, através da boneca, fazia questionamentos sobre o mundo, sobre a vida adulta. Ele, através das falas dessa boneca, ele fazia críticas à sociedade. Monteiro Lobato colocou na sua personagem o que ele desejava também falar. Então, agora, nós veremos Emília enquanto a personagem principal dentro dessa aula, a qual nós intitulamos de Emília no País da Gramática. Será que porque Emília é a mais inquieta? Será que porque Emília é a que mais questiona? Será que porque Emília, que é a mais birrenta, é ela quem vai assumir essa trajetória dentro da gramática? Ela que vai questionar a gramática, vai entender o porquê que a gramática está tão presente em nosso cotidiano e como nós podemos utilizá-la? Será que Emília, que é porque é a mais faladeira, é ela quem está à frente de discutir a gramática? Veremos a seguir. Mas o que é a gramática? Vocês têm a gramática em sala de aula. Nós a conhecemos a partir do livro didático, mas a gente pode falar um pouquinho mais dela, deixá-la ainda mais familiar a todos nós. A gramática, ela é um conjunto de regras sobre uma determinada língua. A gramática da língua portuguesa, além de possuir regras comunicacionais, ela também é formada por 10 classes gramaticais: o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Isso quer dizer que nós estamos nos aproximando cada vez mais dessa narrativa chamada Emília no País da Gramática. Isso quer dizer que a Emília ela vai passear por essas classes gramaticais.
ela vai questionar essas regras que a gramática nos apresenta, mas ela vai fazer de uma maneira muito diferente. Como estudar a gramática? Os gramáticos escrevem gramáticas, transformando-as em livros de consultas, e, assim, elas nos auxiliam no estudo das famosas classes gramaticais. Nós podemos aprender a gramática também nos livros didáticos de língua portuguesa, assim como vocês já fazem durante alguns dias da semana. A novidade agora é que a gramática pode ser vista na literatura brasileira infantil, como, por exemplo, na obra Emília no País da Gramática. Nessa aventura, a gramática terá uma narrativa lúdica e fabulosa, com a presença das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, a novidade mesmo é que, como a literatura ela é a área de conhecimento que nos permite fabular, criar, imaginar, nós agora estaremos criando uma narrativa de brincadeiras com a gramática para que possamos aprender ainda mais a gramática dentro de um contexto lúdico, dentro de um contexto fabuloso. A apresentação do que nós estamos falando entre brincar e aprender, ela vai se dar com um textinho de Platão, filósofo, que diz: assim, caríssimo, não uses de violência para educar as crianças, mas age de modo que aprendam brincando, pois assim poderás perceber as tendências naturais de cada uma. Ou seja, nós vamos continuar o nosso estudo da gramática, mas agora trazendo a brincadeira, para que nós possamos compreender através de um contexto leve, de um contexto que, apesar da gente ter que decorar algumas regras, elas serão decoradas a partir do brincar. Tá bom? Tá aí o primeiro momento dessa obra. Tá aí o primeiro capítulo chamado Uma Ideia, da Senhora Emília. Vocês lembram que eu sempre digo para vocês que é importante a gente se atentar ao título de um texto. É importante a gente fazer uma observação, tentar entender o que é que ele quer dizer, porque assim a gente consegue fazer as nossas primeiras observações do texto antes de ter lido todo o texto. Emília já é chamada de senhora. Percebam que a palavra senhora, ela vai trazer um respeito, ela vai trazer aí uma certa autoridade, e Emília, ela já é chamada de senhora. Por que que ela vai ser chamada de senhora? Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Maçada, vovó! Basta que eu tenha de lidar com essa cassateação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar o que sua avó, o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só, vamos. Meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas como um oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, assim sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, ditongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição. Por quê?
em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de passear no país da gramática. O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele. Topa? Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em nova aventura era o mesmo que perguntar a Macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas. E se não deu pinotes, foi porque estava na cozinha, de peneira ao colo, ajudando tia Anastácia a escolher feijão. E onde fica esse país? Perguntou ela. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandessíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É exatamente o cascão gramatical, asneirou Emília, que vinha entrando com o Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia marcado partiram muito cedo, a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. Trotou e, depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andavam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U. São sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro aos sons orais, depois é que aparecem as letras, para marcar esses sons orais, entendeu? Queridos, espero que vocês tenham entendido até aqui. A nossa aventura por esse país da gramática, ela vai continuar. E como vocês já puderam perceber, Emília ela está à frente dessa história, fazendo as suas perguntas, trazendo as suas inquietações. Não deixa de lado a brincadeira, porque será ela que vai continuar auxiliando os meninos a entenderem esse famoso país da gramática. A gente se encontra daqui a pouco na aula online para vocês tirarem possíveis dúvidas. Um cheiro e até logo!